Olá, pessoal. Retomando agora a leitura do capítulo 6, hoje vamos fazer a terceira parte, cujo subtítulo é A Palavra de Deus é Sabedoria. O livro de Provérbios mostra algumas coisas nas quais tropeçamos e não observamos porque elas estão no Antigo Testamento. Alguns dizem que o Antigo Testamento é somente história, mas Salomão, o homem mais sábio que já viveu até Jesus, escreveu estes provérbios. Provérbios capítulo 4, do verso 20 ao 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclui os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assim guarde o seu espírito ou o seu coração com toda diligência, porque as fontes da vida procedem do coração. A palavra coração se refere ao centro do ser do homem, que é o seu espírito. O escritor de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo a mesma coisa que Jesus disse: as coisas boas procedem do seu coração ou do seu espírito. O versículo 24 diz: desvia-te de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, ou o falar contrário ao que a palavra diz, porque a palavra é a sabedoria de Deus. Vê 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Quando falamos de forma contrária à palavra e dizemos, isso não está funcionando, eu orei, mas não está dando certo. Isso é uma fala perversa por ser contrária à palavra de Deus. Vigie seu discurso. Estás enredado com o que dizem os teus lábios e está preso com as palavras da tua boca. Provérbios 6:2. Entenda isso. As palavras trabalham. Elas trabalharão para você assim como trabalharam para Jesus. Elas estão trabalhando a seu favor ou contra você. Quer perceba isso ou não. Algumas pessoas entram na fila de oração e dizem, sou tão nervoso, não sei por que sou assim. Eu lhe garanto que se você estivesse na casa delas, ouviria a maioria dessas pessoas dizer pelo menos 10 vezes por dia. Essas crianças me deixam tão nervosa que me fazem subir pelas paredes. Jesus disse que você pode ter o que você diz. Nós programamos nosso vocabulário com a linguagem do diabo. Nós trouxemos a doença, a enfermidade e até a morte para o nosso vocabulário. A principal palavra que muitas pessoas usam para se expressar é morte. Estou morrendo de vontade de fazer isso. Vou morrer se não fizer isso. Estou morrendo de vergonha. Essa é uma linguagem maligna. Ela é contrária à palavra de Deus. A morte é do diabo. Hebreus 2,14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20,14. Precisamos não fazer amizade com a morte. Todos os homens vão morrer em breve. Portanto, não comece a fazer amizade com ela agora. Adão era mais inteligente do que isso. O diabo precisou de mais de 900 anos para matá-lo. Mas agora o diabo programou sua linguagem na raça humana e as pessoas podem matar a si mesmas em cerca de 70 anos ou menos só por falarem as palavras dele. Quando dizemos, estou morrendo de vontade de fazer isso, essa fala é contrária à palavra de Deus. Precisamos observar o que a Bíblia diz sobre a boca e a língua. A boca do justo é manancial de vida. Provérbios 10:11. O versículo 21 e 24 dizem, os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Aquilo que você teme virá sobre você.
O medo ativará Satanás. Jó ativou Satanás pelo seu medo. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó 3:25. Da mesma forma, a fé ativa na palavra coloca Deus em cena. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada. Provérbios 10, 31 e 32. Os lábios do justo sabem o que agrada. O que agrada na sua fala, o que Deus disse. Na verdade, você verá que quando começa a citar o que Deus disse, é como se Deus estivesse dizendo aquilo. Se você diz isso com fé, está saindo do seu coração. É exatamente como se Deus tivesse dito, então funcionará para você exatamente como funcionou para ele. Se você programar seu espírito com a palavra de Deus, acreditar e não duvidar no seu coração, mas creia que as coisas que você está dizendo acontecerão. Porém, há mais nisso do que apenas dizer as palavras. As palavras têm de ser originadas no homem interior, onde o poder espiritual é liberado através delas. Veja Provérbios 11, verso 11. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Os perversos falam contra os líderes da nação, e eu lhes digo que muitos cristãos fazem o mesmo. Eles dizem: aquele monte de idiota, eles não sabem o que estão fazendo. Eles deveriam dizer: graças a Deus, creio que ele deu àqueles homens que estão na direção do país a sua sabedoria para lidarem com os assuntos da nossa nação. Se os cristãos assim o fizessem, isso mudaria a situação política de qualquer país. Alguns cristãos começaram a fazer isso. Realmente isso já está acontecendo em algum nível. Deus começou a limpar algumas áreas problemáticas do nosso governo. Deus foi colocado em cena por causa da palavra cheia de fé. Comece a dizer: agradeço ao Senhor porque os líderes da nossa nação têm a sabedoria de Deus. Ore por eles diariamente. Pai, dá a eles a sua sabedoria para lidarem com os assuntos da vida. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Provérbios 12, 6. O que livra os homens? A boca dos retos. A libertação está tão perto quanto a sua boca. A boca contém a língua que controla a fé e o medo. As palavras produzem segundo a sua espécie. Precisamos entender isso. Quando começarmos a falar o que Deus disse, o diabo vai prestar atenção. Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, verso 8. Nós costumamos pensar que Deus fará isso, mas na verdade Deus disse: se você praticar a minha palavra, eu providenciarei para que ele se cumpra. Para que ela se cumpra, a palavra. Eu orei: Pai, faça isso prosperar. Mas não estava praticando a palavra. Deus disse: pratique a minha palavra e você prosperará. A Bíblia diz que nós é que faremos o nosso caminho prosperar. Subtítulo: escolha palavras de vida. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca. Provérbios 12, verso 14. O fruto da sua boca é o que a sua boca produziu. Em outras palavras, pelo produto da sua boca, o homem ficará satisfeito ou decepcionado. As palavras da sua boca farão com que ele se satisfaça com o bem. O versículo 17 declara: o que diz a verdade manifesta a justiça. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade e ela declara a justiça. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 12, verso 18.
Deus diz aqui em sua palavra que há pessoas cuja fala é como uma espada que corta e fere a si mesma. Essas pessoas desejam algo de Deus, mas estão se cortando espiritualmente ao dizer: "Oh, sou tão indigno, não consigo ter as minhas orações atendidas. Não sei por que o Senhor não quer me curar." Essas pessoas são crentes usando suas línguas para destruir a própria fé e usando a habilidade que Deus lhe deu para se manter em cativeiro. Deus lhe deu a capacidade de usar a língua para criar uma vida melhor, falando palavras cheias de fé. A escolha é sua. Decida hoje se você as dirá ou não. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá para nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares aos outros deuses e os servirás, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 9 ao 19. Subtítulo: A língua dos sábios. A língua dos sábios é remédio, glória a Deus. Os sábios falam saúde, eles falam cura. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Provérbios 12, verso 21. Os justos sabem o que agrada. Eles falam a palavra de Deus com relação à sua libertação. Eles declaram a palavra de Deus diante da aparente derrota. Digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. Salmo 107, verso 2. E o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16, verso 20. A Bíblia diz que a palavra da fé pode mudar até o conteúdo do seu carrinho de supermercado. Do fruto da sua boca o homem comerá o bem. Provérbios 13, verso 2. Esse homem colherá o bem pelo fruto da sua boca. Você alguma vez disse isso? Não podemos nos dar ao luxo de comprar isto. Não consigo fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Não podemos comprar as coisas que necessitamos. Jesus disse que ele veio para que você pudesse ter abundância. Alguns dizem: mas você não entende. Eu não tenho dinheiro. Não se trata disso. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Josué 10,
10. O ladrão vem para roubar as suas finanças, matar a sua fé e destruir a sua saúde. Jesus veio para desfazer a obra do diabo. 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O grego literal diz: para que ele pudesse desfazer as obras do diabo. Gálatas capítulo 3, do verso 13 ao 14, nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Vemos em Deuteronômio, no capítulo 28 a 30, que a maldição da lei é tripla: pobreza, doença e morte espiritual. A pobreza fazia parte da maldição e Cristo nos redimiu dela. Ora, você pode não sentir que foi redimido da pobreza. Você pode nem sequer parecer ter sido redimido dela. Mas digo-lhe novamente, não se trata disso. A Bíblia diz que você foi. Seja inteligente o suficiente para concordar com Deus e não citar o que o diabo diz. Se Deus disse que eu deveria ter abundância, então vou concordar com ele. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João, verso 2. Agora, se eu vou conseguir isso ou não, não é com Deus. Enquanto eu disser o que ele disse e fizer o que ele disse para fazer, estou fazendo a minha parte. E você pode ter certeza de que Deus fará a parte dele se você fizer a sua também. Eu não estou dizendo que você deve sair e começar a passar cheque em branco, nem lhes disse para viver acima das suas possibilidades. Estou dizendo que você deve falar a palavra de Deus até que ela faça com que os seus meios se elevem até onde você deve viver. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 1, do verso 22 ao 26. Muitas pessoas parecem religiosas e até possuem um tom de voz religioso, mas a Bíblia diz que, se elas não controlarem a língua, ela destruirá tudo o que elas disseram e o que acreditavam. Você pode dizer que crê na Bíblia, mas se não controla sua língua, ela tornará a palavra ineficaz para você. Será exatamente como se ela não existisse. O diabo virá com os pés de ferro e o pisoteará na terra enquanto ele controlar as suas palavras. Você precisa saber o que a palavra de Deus diz sobre você. Decida agora mesmo saber o que o contrato da nova aliança diz a seu respeito. Comece a dizer o que a Bíblia diz se quiser andar com vida e saúde. Confesse isso agora. Deus aperfeiçoará aquilo que diz a respeito de mim. Todo homem que parece ser religioso, mas não freia a sua língua, engana o próprio coração, e a religião desse homem é vã, vazia. Vigie as suas palavras, escolha as palavras de vida e saúde. E aqui concluímos o capítulo 6. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.